Se não fosse o Estado, quem iria mandar a nossa liberdade para o espaço? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O espaço sideral, a gente tem visto, é objeto de projetos em uma das indústrias mais promissoras atualmente. Todos os dias surgem empresas novas propondo explorar o lado lá de fora de algum jeito, seja oferecendo serviços de lançamento, internet via satélite e até a exploração de recursos abundantes. Com os devidos investimentos, a exploração dos recursos naturais espaciais pode gerar entre 73 e 170 bilhões de euros de faturamento global daqui até 2045. Os recursos naturais espaciais, como a água e alguns minerais, podem ser usados para servir tanto de combustível como de componente das infraestruturas espaciais e, principalmente, reduzir o custo das missões. Um estudo feito pela consultoria PricewaterhouseCoopers concluiu que, na Terra, a evolução boa desses projetos pode trazer melhorias a todos nós por meio da indústria automobilística, da medicina e etc., mas com menos lucro do que o uso no espaço. Mas o Estado, como sempre, está aí para atrapalhar com burocracia e tantas dificuldades. E com tanto dinheiro envolvido, a fome do Leviatã aumenta. O Tratado do Espaço Exterior, ou, como é conhecido oficialmente, Tratado sobre as atividades dos Estados no uso do espaço exterior, incluindo a Lua e outros corpos celestes, é um tratado internacional elaborado para abordar as preocupações sobre os usos e abusos potenciais do espaço. Foi feito em 1967 pela cooperação entre os Estados Unidos e a então União Soviética, duas nações fortemente envolvidas na famosa corrida espacial. O principal objeto desse tratado é o uso do espaço para fins pacíficos por interesses privados, tanto de modo generalista como para uma possível colonização do satélite natural da Terra e para o aproveitamento dos minerais ou dos recursos energéticos. As disposições do tratado foram negociadas pelos Estados Unidos e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso foi feito em plena Guerra Fria, período em que esses grupos lideravam a corrida pelo armamento nuclear e tinham capacidades técnicas quase iguais no assunto viagens espaciais. Foi assim que se chegou a um acordo para impedir a colocação de armas nucleares em órbita. O tratado entrou em vigor em 10 de outubro de 1967. Hoje são 104 os estados-nação participantes e todos se declaram obrigados a respeitá-lo. Tem outros 26 participantes também, mas esses aí assinaram, mas não completaram o processo de ratificação. O primeiro artigo diz que a exploração e utilização do espaço exterior, incluindo a Lua e outros corpos celestes, será prosseguida para benefício e no interesse de todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento econômico ou científico, e será bem comum de toda a humanidade. Também diz que haverá liberdade de investigação científica no espaço exterior, incluindo a Lua, e o acesso a todas as áreas dos corpos celestiais, todos os estados devendo facilitar e encorajar a cooperação internacional no desenvolvimento desta investigação. O artigo 2º estabelece que o espaço exterior, a Lua e outros corpos celestes não podem ser, por qualquer meio, objeto de apropriação nacional ou de reivindicação de soberania por parte de qualquer Estado. Políticos fazendo leis e acordos sempre teimam em usar o papo do bem comum e a balela de socializar propriedade, de dizer que algo é de todos, que é bem público, etc. Já sabemos bem no que isso dá. Quando algo é, aspas, de todos, a preservação vai para o espaço. E no artigo 4º, provavelmente o mais importante, tem a proibição de colocar em órbita à volta da Terra quaisquer dispositivos que transportem armas nucleares ou qualquer outras armas de destruição massiva, e também a proibição de colocar essas armas nos corpos celestes, nem de posicioná-las de algum jeito lá fora. Além disso,
diz que a Lua e outros corpos celestes não poderão ser usados para fins que não sejam exclusivamente pacíficos, e a instalação de bases militares, fortificações e fazer ensaios de qualquer tipo com armas e manobras militares de corpos celestes é proibida. Uma coisa importante para ressaltar é que parece que não tem uma definição internacionalmente aceita dos, entre aspas, limites do espaço exterior. E ainda mais estranho é que também não existe um acordo internacional sobre a extensão do chamado espaço aéreo, ao qual, ao contrário do que rola no espaço exterior, se aplicam as leis da jurisdição do país abaixo dele. A Federação Aeronáutica Internacional estabeleceu a chamada linha Kármán, a altitude de 100 km, como fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior. Ou seja, quem passa de 100 km acima do nível do mar chega ao espaço. O Tratado do Espaço Exterior não fala de apropriação e aproveitamento de recursos minerais, ou de qualquer outros a que os países tenham acesso com as atividades lá fora. Nem faz referência a direitos de propriedade, nem a propriedade intelectual. Aqui, dizem que a gente não pode copiar ideias, mas de um ET pode? Em dezembro de 1996, a Assembleia Geral aprovou uma tal de Prepara o Fôlego, que o nome é comprido, Declaração sobre a Cooperação Internacional da Exploração e Utilização do Espaço Exterior para benefício e no interesse de todos os Estados, considerando as necessidades dos países em desenvolvimento. Nessa declaração, que não tem naturalmente a força de um tratado, há uma referência a termos contratuais de empreendimentos cooperativos e também há vagas referências a direitos de propriedade intelectual sem restrições muito claras. Mas, além de tudo isso, os países na ONU fizeram também um Tratado da Lua, que foi assinado em 1979 e entrou em vigor em 1984, quando alcançaram 7 ratificações, que foi o número que definiram para isso. Hoje, são 16 estados que fazem parte do tratado e mais 4 que assinaram, mas não completaram o processo de ratificação. Esse Tratado da Lua é um acordo internacional e não uma recomendação. Certas disposições nele não agradam aos países que têm atividades espaciais mais desenvolvidas. Nem os Estados Unidos, nem a Federação Russa e nem a República Popular da China assinaram. Pronto. Basta os mais poderosos não participarem do acordo para não serem obrigados a algo por ele. Os países, os Estados-nação, vivem no ancapistão. Não há alguém acima deles, só em cima de nós. A questão essencial é que o tratado dispõe que a jurisdição sobre todos os corpos celestes, incluindo as órbitas à volta de cada um, é da alçada da comunidade internacional e que, por isso, todas as atividades no espaço são obrigadas a respeitar a lei internacional, incluindo a Carta das Nações Unidas. Os países que estão com projetos espaciais mais avançados rejeitam as regras sobre os recursos extraídos, e também os processos tecnológicos que devem ser partilhados com as outras nações. Lógico, né? Quem que é a favor de socializar os resultados do próprio esforço com quem não fez nada? É parecido com a Convenção das Nações Unidas sobre a Lei do Mar, que vale sobre a extensão e aproveitamento de recursos dos fundos oceânicos, fora das zonas econômicas exclusivas. É por isso que, igualmente, os Estados Unidos não ratificam até hoje essa Convenção do Mar. Só quem gosta desse papo de dividir os resultados e concentrar os recursos é o socialista que não conseguiu. Nessa convenção, definiram uma autoridade internacional para os fundos oceânicos, a International Seabed Authority, que deve organizar e controlar todas as atividades relativas aos recursos minerais dos fundos marinhos, incluindo a Zona Internacional dos Mares, fora das zonas econômicas exclusivas. Segundo ela, os recursos naturais dessas regiões são patrimônio comum da humanidade, ou seja, querem fazer parecer que são de todo mundo, mas na prática são de ninguém. É a mesma coisa para o espaço. Querem considerar patrimônio comum da humanidade, mas quanto mais pública é uma coisa, mais de ninguém ela é. Como nenhum Estado é e nem pode ser obrigado a algo, como sabemos, eles vivem no ancapistão, não devem legislar sobre absolutamente nada, muito menos sobre um bem que não sofreu apropriação primária. Propriedade legítima é aquilo que se adquire por apropriação original e ou por acordo
com o proprietário anterior e que se usa, delimita e defende. Se ninguém defende o espaço, não há um proprietário. Não é o voto que legitima o poder de alguém sobre os outros. Estado nenhum possui algo. Nações são ideias que impuseram sobre nós, e países são abstrações dos que mantêm a ideia de confinar pessoas em linhas imaginárias. Só os indivíduos, sobre os recursos que encontram, combinam, produzem e transacionam por acordo, podem exercer propriedade verdadeira. Quando fazem isso, sem disputas, nem transgressão de algo alheio. Nós aqui, pessoas comuns, que estamos longe de poder dominar propriedades siderais, enquanto alguns iludidos dão espaço à coerção. A cada geração, o melhor que podemos fazer é procurar preservar o que temos aqui, incluindo itens não materiais, com o estímulo de valiosas ideias que nos ajudam a nos desenvolver, gerando riqueza com parcerias sem intrusos, e o dinheiro não estatal imune ao Estado, que será a chave para preservarmos a liberdade, o maior bem de todos. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lobo Africano, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!